Henrique. Ok, peraí. Hello. 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 Hello, Que bom te ver desde ontem. Bom dia, bom vê-la Camila. novamente. A Júlia já Bom, entrou, a Camila também. Estamos aqui devorando. Olha, Camila, foi uma prenda, como se diz aqui em Portugal. Não foi um presente, foi uma prenda. ah, bom dia, Caetano, Júlia, Camila, todo mundo. Ó, a Júlia tá falando que quer saber a sua leitura, Léo, da Bela e a Fera. Ó, já começou quente hoje, hein? Ela Você acabou de quer saber postar a minha. nossa live lá no Instagram dela. Uau! Quer saber da minha leitura? Meu, realmente, essa leitura me deu cabo dos miolos aqui. Roseli também já entrou. Está me dando cabo Bonjour. dos miolos porque são posicionamentos, né? E bonjour! Nossa, a Cleusa entrou hoje na você, bonjour! Espera aí, o que Olha, elas estão dizendo? O que elas estão dizendo aqui? Espera um pouquinho. Gente, eu não vejo a hora dessas mensagens ficarem. Até, até foi assistir o filme da Beatriz. Ah, Camila foi assistir o filme. Gente, essa história parece tão curta como o Henrique falou ontem, mas eu acho que ela é de uma profundidade incrível. Porque, assim, como o Henrique diz sempre, essas palavras não são minhas, são do psicanalista, e é muito interessante que quando eu falo que as palavras são do psicanalista, ele não fala muitas vezes por ele, que às vezes é essa questão que a gente diz, mas você disse isso. Ele está dizendo com toda essa bagagem do psicanalista, né? Então, daquilo que você vai procurando, claro que é pelo teu viés, pela tua cabeça, por aquilo que você pensa, né? Que o que está fora, deixa eu ver se eu vou falar direito, de maneira simples. O que está fora, na verdade, é o que está dentro de mim. O meu perfeito. monstro Eu que falei está isso mesmo. exatamente, né? O meu monstro que está lá fora, que me assusta, ele está dentro de mim. Então, assim, só pensando nessa maneira, da Bela e da Fera, eu acho que isso já é muito assustador por si só. Por quê? Porque quando você me diz, ontem eu resolvi fazer uma pequena lista de monstros, né? Talvez a minha lista de monstros, se eu fosse pedir para outra pessoa fazer, seria completamente diferente da lista do outro. Porque eu ia dizer aquilo que para mim é um monstro. Então, se eu dissesse dizer o que para mim é um monstro, eu vou colocar coisas que eu acho horrorosas. Ah, um estupro é um monstro, um roubo é um monstro, um. Ah, bem, a situação que vocês passam no Brasil são monstros. Questões políticas são monstros. E aí eu pensaria, como é que isso está dentro de mim? E a outra questão mais ainda, que eu já vou te deixar falar, que me veio à cabeça nessas questões todas, e eu quero ler aqui um trechinho, né? Deixa eu, como eu estou de livro chique agora, para eu ler, tá? Por favor. Que está aqui no Não, final da. ó, tá super tranquilo. Pode continuar que tá ótimo te ouvir. Depois você desce a rima em cima da gente, peraí. Aqui diz assim: cada conto de fadas é um espelho mágico que reflete certos aspectos do nosso mundo interior e os passos exigidos pela nossa evolução da imaturidade para a maturidade. O que me fez pensar é que talvez o que eu estou falando hoje, daqui a um ano eu falaria de outra forma, porque eu já não estaria mais com esse olho infantil. Porque eu vou te Você dizer pode uma coisa. repetir a frase? Você pode repetir o parágrafo? Ah, talvez o que eu estou falando hoje, daqui a um ano eu vou falar de outra forma. Porque hoje eu estou olhando de uma maneira infantil. Eu fiquei muito feliz quando eu recebi o livro. Eu parecia criança pequena. Eu me lembrei que quando eu tinha. Ah, sério? Eu lembrei quando eu era pequena, a minha família tinha mania de dar dinheiro no envelope no aniversário. Eles não davam uma prenda. Então, assim, eu não via a hora de, depois do final de semana da festa de aniversário, na segunda-feira, ir para a primeira livraria que eu achasse. E essa história de cheirar livro, eu ainda cheiro até hoje, né?
Histórias infantis sempre me agradaram. E quando eu peguei esse livro para ler, eu falei, uau, eu vou degustar disso aqui. E quando eu tenho essa frase que ele diz da imaturidade para a maturidade, eu nunca chamei a imaturidade de coisa ruim. Porque eu acho que a infantilidade, a imaturidade, ela precisa ser vivida para a gente poder alcançar lá para cima. Voltamos aos nossos monstros. Então, se hoje aquilo é monstro para mim, e a história conta muito bem, porque o próprio monstro foi aos pouquinhos conquistando a Bela. Ele foi sedutor, vamos combinar, podia ser um monstro. Mas, tipo assim, se eu dou a cara agora, ela não vai conseguir me ver cheia de pelos aqui, não sei o que, e feio como eu sou. Então, eu vou só jogar a minha voz. E eu não sei, mas essa voz... A Camila foi assistir o filme, mas, de repente, essa voz devia ser uma voz sedutora. Ele deu comida para ela. Ele saciou a fome dela. E ele ficava só escondido. Ele fez todos os passos da conquista. Gente, se alguém me conquistar assim, eu caso. Agora posso casar, já sou divorciada. Eu caso, porque vai aos pouquinhos, e quando você percebe, uau, eu fui para casa do meu pai e eu volto dizendo, eu preciso do monstro. Será que a gente não se acostuma com esse monstro? E chega uma hora que eu caso com isso, eu falo mal dos corruptos até mais, mas quando eu chego ao poder, eu fico exatamente igual ao corrupto. Uau, eu te enchi de questões, né? So sorry. Vamos lá, acho que é bem complexo, acho que tem vários aspectos e vamos tentar trabalhar isso juntos, pensar juntos, com todos vocês. Vocês estão acordados aí? Tá tudo certo? Entenderam as questões da Léo? E que bom que alguns conseguiram assistir o vídeo, o filme, lembraram. Olha, a primeira questão que eu quero trabalhar com vocês e pensar junto com vocês é essa questão do que a gente reconhece externamente, como a Léo começou a dizer, né? Isso que está externo eu reconheço ou não reconheço, essa imaturidade, essa maturidade. Tudo isso vai estar ligado ao nosso desenvolvimento social, como a gente tem pontuado várias vezes. Mas não é só uma questão da psicanálise falar disso, é uma questão de observação. Nós nascemos num determinado lugar, nós adquirimos aqueles costumes. O lugar muda, os costumes mudam. Por que os costumes mudam? Porque nós precisamos nos adaptar àquele meio para que possamos sobreviver. Então nós nos adaptamos ao lugar. Geralmente não é o lugar que se adapta a nós. Porque se nós não nos adaptarmos, nós não sobrevivemos. Então esse é o primeiro ponto. Isso parece simples, mas é muito complexo. Nós tendemos a nos modificar para nos alimentar. A Léo vai para a África. Se ela levar os costumes ocidentais, não vai funcionar. Yeah. Pode funcionar com algumas pessoas, mas não vai funcionar com as tribos. Não. Você vai ter que se adaptar àquele lugar. Quando nós viajamos, nós vamos para a casa de alguém, nós nos adaptamos àquele ambiente. A gente não chega mudando a casa das pessoas. Por quê? Porque aquela tribo já está funcionando daquele jeito. Então a gente pode começar a pensar que essa tal de adaptação, ou de se assemelhar ao outro, tem a ver com uma necessidade. É isso que eu quero pontuar primeiro. Então não é algo que é produzido do racional, é algo que é do nosso sistema inteligente biológico. Aí nós podemos chamar à luz a filogenética, que é o que a psicanálise vem trazer. Todas essas questões que estão no inconsciente, funcionando automaticamente, como o nosso pulmão, nossos rins, nosso coração. Eu não domino o meu coração, eu não tenho controle sobre ele, mas ele funciona, ele faz parte de mim. Talvez vocês não tenham pensado nisso ainda, mas o coração também é vocês, o rim também é uma parte de vocês. É uma parte consciente de vocês sem ter consciência, que sem você ter consciência que ele tem consciência da sua função. Já pensaram nisso? É uma parte nossa e está automaticamente funcionando. Ou seja, não dá para administrar o rim. Nem. Alguns que meditam dizem que conseguem, mas aí eu não sei. É outro caso. Mas a ideia é essa. Primeiro ponto, acho que dessa questão do que é o monstro, do que eu percebo, do que eu não percebo, e do porquê que eu me adapto, porquê que eu aceito ou não
esse meio, esse externo, esse monstro, né, que no caso que a Bella precisou aceitar, primeiro porque é uma questão de sobrevivência. Ó, qual que é o contexto da história? Eles estão vivendo numa situação difícil, precária. O pai sai para procurar fazer algum trabalho, para procurar algum tipo de alimento. Eles estão com necessidades. Então ele encontra e come, ó. Ele come. Por que ele come? Porque ele está com fome. Então quando você está com fome, você não pergunta quem está te dando a comida. Você come. Nossa, mas isso é muito sério, Henrique. Porque, eu não vou falar nomes, né? Mas, assim, alguns políticos fizeram isso ao dar cestas básicas, ao saciar a fome. Porque quando você sacia a fome, você tem a pessoa na sua mão. Nós estamos falando de necessidades primárias. Primárias, esse é o ponto. Agora, depois você expandiu para a ideia de que quando a pessoa se torna política, ela se torna igual às que estão lá. É assim, ó, a frase básica, bem comum, é que aquilo que tem força dentro de nós, mas está reprimida, recalcado por um meio social, ó, surge num lugar que é possível. Então, acho que foi na live de sexta-feira que eu participei de Andar com Fé, da Júlia, que eu disse o seguinte: nós estamos vendo um momento de politicamente correto. O politicamente correto, ele inibe a possibilidade de alguém se expressar mais visceralmente. Deixa eu explicar. Quando eu tenho medo de me expressar, e eu aceito só o que estão me falando, ou seja, uma pessoa tem um pensamento sexista, por exemplo, mas ela está no meio que ela não pode se expressar assim. E nesse primeiro momento eu quero dizer que, pensar assim com vocês, ó, vamos pensar, hipoteticamente, que essa pessoa não tem esse pensamento de forma que é da índole dela, mas ela aprendeu a pensar daquele jeito. Mas ela está num ambiente que ela não pode pensar, ou seja, ela vai inibir aquelas ideias que ela tem na cabeça. Então ela não vai ter espaço para se aperfeiçoar. Então, voltei. Não, é que tocou aqui meu celular. Tá bom, tá bom. Então ela não tem espaço para se pronunciar. E ela não vai poder, então, se aperfeiçoar. Nós nos aperfeiçoamos no contato, no convívio. Ou seja, Sim. social. Então estamos sempre pensando no social. Se eu tenho pessoas que eu amo, que eu gosto, que eu estou perto, e elas me permitem falar, mesmo que seja um absurdo, ou seja, na permissão da minha fala, surge a permissão da fala de vocês num determinado grupo que a gente diz que gosta. Nesse lugar, então, eu posso ser educado. Agora, se eu não posso me expressar, eu não posso ser educado, porque ninguém sabe o que eu estou pensando. Sim. Ponto. Vamos lá, vamos para a parte do político. Acompanhar até aí, né? Então, por isso que o politicamente correto pode ser danoso para algumas questões de desenvolvimento. Agora, vamos lá. Aquela pessoa, por exemplo, nós passamos de uma era onde as expressões sexuais eram reprimidas. Há 30 anos, as expressões sexuais eram mais reprimidas do que são hoje, principalmente aqui no Brasil. Hoje, não são mais. O que acontece? As pessoas podem se expressar sem medo de serem violentadas, na maior parte. Sim. Entende? Esse é o ponto. Ó. Se uma pessoa vai para a política e se expressa corruptamente, é porque, de alguma forma, aquela expressão, aquele conteúdo já estava dentro dela. Ela Então, só não mostrou ainda. Oi, tô aqui. Foi uma chamada que entrou aqui. E também, de alguma forma, desculpem, já estava um caminho aberto, né? E quando a gente está pensando assim no desenvolvimento humano, a gente já vai voltar para o tema da Bela e a Fera, tá, gente? Mas eu acho que tem a ver com as questões, porque, como a Léo falou, é um tema, eu falei, né, um tema, o texto é curto, mas ele é muito complexo, porque ele vem trazer muitas ideias, por exemplo, do ponto de vista, quem é essa fera que na surdina fala com a gente, essa sedução, ou seja, isso está muito ligado também a uma ideia cristã do bem e do mal. Então,
o filme não está dizendo isso, mas é associado muitas vezes a esse ponto. Mas o filme não está dizendo isso. Então é importante levantar essas questões. Mas vê bem, quando você diz que é a Bela e a Fera, ou traduzido aqui de Portugal, a Bela e o Monstro, você chama o bonito e o feio, você chama o Deus e o diabo. Então, assim, quando eu coloco esse monstro, foi o que eu pensei, né? Lendo, claro que, assim, ele foi trazendo as questões de desenvolvimento, as questões da fase fálica, tá brilhante o livro, né? Mas eu comecei a colocar outras questões, lendo o capítulo e pensando, peraí, parece que isso aqui não... Dentro do nosso consciente cristão, nós estamos sendo seduzidos pelo mal, É. pelo monstro. E é interessante esse ponto. Né? E esse ponto é muito interessante porque o mal geralmente está ligado com conhecimento. Olha que contraditório. Ó, o bem está ligado com a ignorância e o mal com o conhecimento. E o conhecimento te livra dos dogmas da ignorância. Olha que confusão. Já pensaram nisso? Ó? A ideia de conhecimento... Quem definiu isso, que o mal está ligado com o conhecimento e o bem com a ignorância? O cristianismo. É só a gente pensar na ideia histórica. Ó. Toda vez que está ligado a receber conhecimento, ó, o conhecimento da árvore do conhecimento. Quem te deu? A serpente. Ah, tá bom. Eu falei que... você estava falando e estava pensando que eu transito muito fora disso, né, dessa dualidade. Eu transito e eu sou cristã. Mas eu queria vou até pesquisar depois um pouco sobre isso. Aliás, o complicado das minhas lives contigo é que você me dá trabalho de casa. Mas, ó, transitando fora ou não, o conceito vem daí. Por quê? Porque há um status onde, se você andar fora das regras medievais da igreja, por exemplo, você não vai ir para o paraíso. Ou seja, o conhecimento tem que passar pelo crivo de um sacerdote, de alguém. Não pode vir de você, porque você não pode andar só. Essa sempre foi a ideia. E aí entra também, por exemplo, por que uma ideia de... Por que foi tão complicado quando Darwin surgiu com o tema da evolução? Esse é um outro tema fantástico. Por que os papas ali naquele momento foram contra isso? Porque eles tiveram uma sacada. Ó, e tem tudo a ver com essa dualidade de bem, mal, monstro olha só. Olha, ó, vou polemizar um pouco, é uma ideia, tá? É um pensamento sobre isso. Ó. Pensem comigo. Ó. Se o Darwin estiver certo, e estava, ele está certo. Existe o processo evolutivo. Não é bem como é ensinado, mas existe, tá? Existe o processo de evolução. Esses estudos. Se ele está certo, ó, quais são os atributos de Deus? Deus é todo perfeito, poderoso, onisciente, não é isso? Onisciente, onipresente, soberano. E aí tudo que Deus faz é perfeito. E bom e perfeito. E ele diz bom e perfeito. No processo da evolução não tem perfeição. Tá. Porque se está perfeito, está finalizado. Não tem processo evolutivo. Nossa, a minha cabeça está pirando aqui, está fritando. Porque... Então vamos voltar. Por isso que os papas entenderam isso. Ó, ou seja, ó, se o mundo foi feito como eles disseram que foi feito, perfeito e acabou, no sexto dia, está finalizado. Não tem nenhum processo de desenvolvimento, é só submissão. Tem alguma coisa errada nisso. Ó. Você entende? Nós estamos trabalhando a ideia. Não estou afirmando se está certo, se está errado. Mas olha os conceitos. Ó. Tem alguma coisa que não encaixa. E aí que entra o ponto. Ó, eles perdendo a ideia de poder sobre o povo. Mais uma vez. E foi bom você falar dos políticos. Por quê? Que mal é esse? Que monstro é esse que é o biológico que está em nós? Por que uma pessoa não pode lidar com a sua própria sexualidade? Não pode conhecer o seu desenvolvimento do corpo? Então, estou levantando mais questões. Ó, então, o filme fala isso, ó, que tem uma jovem que está se desenvolvendo sexualmente.
E isso não tem com quem falar, não tem uma mãe ali nesse caso. Geralmente. Isso foi uma coisa que eu senti falta, Henrique. Essas histórias tinham que meio desejar. Cadê a mãe dessa criatura? Aparecem as irmãs, mas a mãe não aparece. Onde que está essa mãe? A mãe foi embora, né? A mãe abandonou, né? E por isso que essas histórias são interessantes, porque, você vê, na outra, da Branca de Neve, tem a mãe, tem a madrasta e tem o pai ausente. Nessa tem o pai, ou seja, são histórias que podem acontecer, de um pai ficar sozinho com as filhas e passar necessidade. Por que ela foi embora, a mãe? Não fica claro, mas será que é porque eles ficaram com pouco dinheiro e ela foi embora? São questões que estão ocultas no texto. Mas a ideia do monstro e dessa voz, ou seja, no texto, no filme, tem a ver com a sexualidade. E descobrir isso, descortinar isso, é chegar a ter acesso a um conhecimento. E por que eu falei da questão do conhecimento, está ligado ao mal? Porque é semelhante. Ó. Toda vez que nós estamos conversando e trazendo novas questões, pensando conscientemente, nós estamos fugindo de um dogma. Porque nós estamos questionando. Pensar é questionar uma ideia que veio antes de nós. Não pensar é aceitar totalmente e estar completo. Essa é a sua vida, vai ser sempre assim, e aceite sem questões, sem dúvidas. E aí vem a pergunta. Eu acho que não é isso que nós queremos quando estamos um pouco conscientes. A gente quer descobrir mais. Não é por aí? O que vocês acham? Foi complicado? Respondam aqui pra gente. Aqui. Eu acho que, assim, é muito interessante isso que você está falando, porque eu fui taxada, né? Muitas vezes até pelo meu próprio pai, durante toda a minha adolescência, por causa de ser essa pessoa questionadora. Tipo assim, tu és a rebelde, né? Tu não aceitas as coisas, então... Porque assim, eu realmente, até hoje, você me diz que é assim, eu posso te dizer que sim, mas depois eu vou me questionar e falar, mas peraí, é assim ou não é assim? Eu posso te responder que sim, mas eu preciso resolver isso dentro de mim. Eu tenho uma questão, se alguém chega perto de mim e pergunta assim, vamos fazer isso, pode ser? Eu falo, se for para ser agora, não. Mas daqui a pouco pode ser que sim, mas me deixa pensar. Me deixa ver o que eu preciso fazer e pensar. E nesse tempo do pensar, porque ela saiu da casa do pai, a Bela, a menina boazinha, a menina queridinha, e foi para a casa do monstro. E precisou ir, porque o pai não tinha jeito. Ela não podia dizer não quero ir. Por causa daquela rosa, e o pai estava na falência, então ela precisou ir. Mas o que aconteceu no meio foi aonde fez a mudança dela. Ela saiu da imaturidade para a maturidade. No meio da história dela. E esse meio... Fala? Só para lembrar, na verdade, o pai não queria deixar, ela insistiu. Sim, ela insiste para ir. É o pai que iria se sacrificar. Continua, só para lembrar. Sim. É bom lembrar isso, porque assim, ela quis, porque ela poderia ter a opção, uma vez que o pai falou que poderia ir se sacrificar no lugar dela, ela poderia ter a opção de dizer, então ele vai e não quero ir. E eu não vou, eu fico em casa. Mas fico em casa fazer o quê? Porque a gente precisa de ter a ousadia de querer. Eu posso até sofrer, mas eu preciso descobrir o monstro. Eu preciso descobrir o monstro. Esse monstro tem que ser descortinado para mim de alguma forma. Então, assim, aquele bichinho lá dentro dela de querer saber, tinha lá. E nesse intermédio aí, nossa, intermédios é muito da minha regência, né? Nesse intermédio aí, foi quando ela foi seduzida pelo monstro, porque eu entendi isso uma sedução. Muito bem feita. Eu vou reler outra vez, e acho que como a Camila eu vou assistir o filme, porque agora estou assistindo o filme com outro olhar, né? Não sei como a Disney fez, não me lembro mais, porque eu me lembro muito bem a música que está em Mi bemol, cheia de bemóis, muito difícil de cantar, da Bela e o Monstro. E nesse meio foi essa dança da sedução que fez com que ela fosse aceitando a monstruosidade. E no final, o sapo vira príncipe e o monstro vira príncipe e fica aquele homem maravilhoso que qualquer mulher que quer casar, né?
Meu, é com ele, é com esse que eu vou. Pois é. É muito interessante isso. E essa sedução, Léo, esse jogo da sedução, nesse caso, ele tem um quê de paciência com o próprio desenvolvimento interno. Então, esse filme, eu penso que ele fala muito de cada um de nós. Daquilo que para nós é ainda assustador. Mas se é assustador, é porque você já reconheceu. Ó, você já viu o monstro. Ó, Entendi. enquanto você não viu o monstro, é porque ele não existe. Boa! Agora você matou. Você já viu um monstro? Você já viu onde você vai ter que ir. Você já sabe que está lá, não dá mais para esconder. Então esse monstro, ele é nosso lado oculto. Oculto no sentido de inconsciente. Ou seja, está lá, você já percebeu, porque você já está fugindo dele. E não dá mais para fugir, porque ele vai ficar sussurrando. É nesse lugar que essa dialética aí está tratando nessa conversa entre o monstro e a Bela. Ó, você já percebeu que isso está dentro de você, essa sensação. Agora, você vai ter que olhar para isso. Se você não olhar, ele vai sempre sussurrar. E quando a gente não fala de um conteúdo, ele aparece de surpresa nos assustando. A ideia é essa, é que aquilo que já surgiu pode não nos assustar se você olhar, se você encarar de frente, sem fugir. Então não é uma questão de uma dialética bem ou mal de dualidade religiosa, mas de algo de conteúdo que nós já temos e já surgiu. Mas é muito interessante, porque assim, os nossos monstros precisam de ser enfrentados. Sim, e a dificuldade de enfrentá-los vai estar, geralmente, na ideia do meu ego não estar fortalecido. Porque quando o nosso ego está fortalecido, sabe geralmente quando é criança, né, adolescente, aquele armário, Oi? ou seja, está me ouvindo? Oi? Não, perdeu criança adolescente. A criança pega e fala assim, ah, papai, mamãe, titio, tô com medo de ir naquele quintal, tô com medo de ir no outro ambiente. Daí a mãe pega no braço, o tio, vamos lá, vamos ver o que tem. A criança morrendo de medo. A gente já falou disso numa outra live. Nós vamos juntos, o que tem aqui? Ó? Não, esse barulho era o plástico, era o vento na árvore, era na porta. As casas de madeira que fazem barulho, nossa, quem está andando? Não, é a madeira, explicação. Ou seja, mais uma vez, ó, o conhecimento afasta o fantasma da ignorância. Que lindo! O conhecimento afasta o fantasma da ignorância. Eu gostei disso. E essa é a proposta. A proposta das pessoas que estão pensando, ou tentando pensar, né? Porque já pensaram antes de nós. O que elas... Eu não sei o que elas estão tentando, mas eu imagino que seja algo assim. Olha, tem um mundo cheio de novidades de conhecimento. Mas você vai precisar romper esse medo. E não venha com... Não precisa vir de uma vez, né? Não precisa ir para algum lugar de uma vez. Vai aos poucos, vai no seu tempo, mas vai. Mas Vai porque outras pessoas já foram. E se outras pessoas já foram e estão vivas, não deve ser tão ruim assim. Sabe aquele negócio? Alguém pulou no mar. Nossa, que é essa imensidão do mar? O que é isso? Será que é perigoso? Alguém entra. Eu entrei, ó. E entrou por um bom tempo, né? Não entrou de uma vez, entrou por várias vezes. Talvez você possa entrar também. E é interessante que essa história lida com o tempo. O tempo todo lida com o tempo, porque dá o tempo. A Camila tem uma questão ali, uma afirmação dela que Tem eu vou bastante pergunta, né? Tem bastante. falar. Vamos Então, lá, gente. Vamos falar com vocês. ler, fala. Que eu Peraí, achei. vamos lá, deixa eu ver. Lê lá, depois a gente fala do tempo. A Marta está dizendo: Deus é o dono de toda sabedoria e conhecimento. Deus é fantástico. A Júlia falou: nossa, Léo, me identifiquei contigo nessa sociedade patriarcal, o feminino fica camuflado. Para os meninos é bom questionar, mas para as meninas se torna negativo. Aliás, nós falamos ontem em off, eu e o Henrique, sobre essa questão dos meninos e das meninas. Muito bom, não sei quem falou aí. Continua. Foi a Júlia. A Camila disse: acho que o filme A Bela e a Fera
nos convida a passar adiante da aparência ruim para descobrir a beleza que existe depois do que se vê de imediato. Acho que é um ponto importantíssimo. Isso mesmo. Muito, muito. Gente, que rico! Que rico! Eu acho que assim, eu vou reler outra vez, porque eu acho assim, eu sou muito dessa. Quando eu gosto, eu leio 2, 3 vezes, porque a cada leitura eu tiro algumas outras questões por trás. Porque eu imagino essa Bela com medo. É o desconhecido. O desconhecido dá medo. Quem não tem medo do desconhecido que não ataque a primeira pedra, né? E nós vivemos hoje diante do desconhecido. Talvez nós aprendemos, como eu falei ontem, a rir do desconhecido. Mas quando a gente vai amadurecendo, a gente para de rir. A gente começa a se preparar para. Porque mesmo que eu tenha esse desconhecido, eu preciso começar a me preparar para. Eu vou com aquilo que eu tenho, apesar de eu não saber como vai ser. Mas isso já é coisa de gente grande, né? Acho que isso já é coisa de gente amadurecida. Igual quando a gente faz uma mala para acampamento, né? A primeira vez que a gente leva a mala para acampamento, a gente leva tudo quanto é roupa melhor. Quando chega lá, vê que é mato, que é não sei o quê. A segunda mala só vai material de sobrevivência. Um pouco preocupada com a roupa e tudo mais. Mas o desconhecido está lá, só que eu já tenho uma ideia do desconhecido. Mas no caso da Bela, ela não tinha ideia do desconhecido. Ela teve a segunda vez. Quando ela voltou da casa do pai. É verdade, mas ela pressentiu, né, Léo? Acho que isso é legal, ela pressentia que tinha algo mudando. E essa rosa também, outro simbolismo interessante, que o pai vai buscar uma rosa externa, né? Traz uma rosa para mim. É o símbolo do desabrochar também, essa flor. Lindo. Que lindo. Então, assim, tinha algo acontecendo. E vamos lembrar que, da nossa perspectiva, do olhar, dessa projeção no simbólico, tudo que eu penso, que eu projeto, que eu escuto, tem a ver com algo que está surgindo dentro de nós, que está dentro de nós tentando ganhar símbolo externo. Então, quando ela pede vai buscar uma rosa vermelha para mim fora, ela está dizendo alguma coisa para esse pai. Ela está dizendo alguma coisa para ela também. Não é tão simples, não é tão objetivo. A história passa assim, a vida também às vezes passa assim, muito simples. Isso é aquilo. Mas tem mais, tem muito mais. Isso é o que Freud nos convida a pensar. É muito interessante o que você está dizendo, Henrique, porque quando você diz assim, a gente precisa ouvir o que as pessoas têm para dizer. Porque o que elas têm para dizer não é só o que elas estão dizendo, é a intenção que está por trás. Que eu acho que é aí que está o processo terapêutico, né? Que quando você fala, ele foi pedir para trazer uma rosa. O que significa essa rosa? O que está por trás dessa rosa? Que nós estamos aqui conversando e interpretando isso. E muitas vezes nas nossas conversas e nos nossos bate-papos, a gente conversa com algum amigo, mas o amigo não consegue interpretar a nossa dor, ou porque não conhece, né? Ou porque não sabe, ou porque nem liga. Porque aquilo que nós dizemos sempre vai junto conosco, né? Não são palavras, somos nós. E quando você fala assim, essa percepção, ela tinha uma percepção. Por mais infantil que ela fosse, ela tinha uma percepção. Eu pago o preço. Eu acho que nessa hora foi bom não ter uma mãe. Porque a mãe ia dizer, não, eu vou no teu lugar, minha filha. Mãe tem maneira de ser sacrificial, sabe? O pai já ficou na dele, tá bom, eu me ofereço sacrifício, mas se quiser você vai. Talvez qualquer dia a gente fale de mães, porque mãe, pelo amor de Deus. Essa história de dizer que amor de mãe é igual amor de Deus, não sei quem contou essa história. Porque eu não acredito nisso, não. Amor de mãe muitas vezes é egoísta, como a gente falou da bruxa má. Eu acho que por isso que nessa história não tem mãe, Henrique. Que ela precisava resolver os perrengues dela. Aí, ó, uma boa interpretação. Uma possível interpretação, né? Pois entrou Alain, a Nican Souza falou uau, e a Cleusa está dizendo aqui que o medo
aprisiona. Ficamos presos nos dogmas e conceitos impostos e temos medo de avançar. Léo, a melhor, a Júlia está falando, ó. Eu sou aquela que... Gente, é porque são as minhas questões. Elas me incomodam também. E eu trago, assim, eu sou muito, muito transparente. As pessoas sabem que eu não tenho duas caras, né? Nem sou bipolar. Às vezes faço de conta que sou parva, né? Como falam aqui em Portugal. Estás parva, né? Ou que sou idiota, mas não sou, não. E aquilo que eu tenho que colocar para fora, eu coloco. Talvez seja essa questão que eu transito dentro da igreja com muito carinho, com muito amor, mas também eu transito dentro da igreja com todas as questões e às vezes sou olhada de forma diferente. Eu também não tenho problemas com isso. Eu já aprendi a lidar com isso. Houve uma época que foi problema, hoje não é problema. Por quê? Porque eu acho que todas as pessoas têm o direito de aprender a pensar e a querer estar nos lugares, como nós falamos ontem no final, né, que eu até peguei um trechozinho, coloquei no story, que você disse, hoje eu estou no lugar porque eu quero. Eu converso contigo porque eu quero. Eu tenho a minha roda de amigos porque eu quero. E quando eu achar que aquilo vai me fazer mal, eu também paro. Por quê? Porque eu quero. Essas foram as opções que me foram dadas. Eu posso escolher. Exatamente. Nós podemos escolher estar ou não estar num determinado lugar. Isso é importante, é saudável. E nós estamos vivendo num momento que isso é possível. Então, acho que fecha com essa questão da pergunta do que está dentro. Hoje é possível fazer muitas coisas que você quer e que nós queremos, cada um de nós. E olha que mundo, então, onde alguns falam que não está melhorando, eu só consigo ver melhora. Questões humanas sempre vão existir, brigas, guerras, eu acho que isso acontece, pensamentos de guerra, né? Mas está cada vez mais possível se expressar. Então, por isso que eu trago essa questão, né? Vamos deixar os amigos se expressarem, mas amigos, vamos se permitir também ouvir. Boa. Ou seja, se expressem, mas ouçam. Porque talvez a verdade que está sendo dita pode não ser a verdade que você quer dizer ou é a verdade que você pensa que é. Então, nesse convite a um diálogo, a uma maiêutica do Platão, né, nos encontros da apologia, nós podemos perceber outras coisas, nos modificar também. Então, permita-se falar, mas um falar que não acuse, que não julgue, que não tire a possibilidade do outro de se comunicar também. E aí eu acho que essas questões nos fazem ficar melhores. Né? Quando você diz que tem muita gente que diz que o mundo está de mal a pior, a palavra foi certa, é o mundo, não sou eu. Eu não estou de mal a pior. Em tudo isso, eu posso estar de bem a melhor. Entende? É só eu querer estar de bem a melhor. Na verdade, eu vou continuar sendo a Bela, talvez possa ser seduzida por alguma fera, e vai caber a mim, né, nesse meio, deixar ser seduzida pela a fera, mas provavelmente eu vou crescer. E eu acho que a sacada legal, Henrique, é a segunda parte da história do final. Ela podia ter a opção de não querer voltar. Podia. Essa é a parte importante, né? Ela quis. Ela quis. E não é verdade? Isso acho que chega naquele ponto que a gente estava falando agora há pouco, de que não dá mais para esconder algumas vozes. Yeah. Não dá mais. Elas precisam desabrochar, elas precisam estar fora, e nós temos que aprender a lidar com isso. Eu acho que temos convicções para lidar com isso. Quando eu falo para o pessoal da igreja, é exatamente isso que eu digo. Né? Eu coloquei esses dias no Facebook também uma questão, no momento de tanta questão de bater no outro por causa da identidade, deixa a sua identidade fluir. Se a sua identidade é a luz, ela fluindo, ela vai apagar o que você chama de trevas. Sabe? Não bata no outro, seja você mesmo. Talvez, pegando aquela fala do Martin Luther King, né? O meu problema não é dos que falam, mas é o silêncio de quem não fala. Então, se você acha que você tem essa razão toda, e eu estou dizendo você, não estou te criticando nem nada, porque eu também tenho as minhas razões.
Então, eu acho que está no momento da gente ser a gente, sem precisar bater no outro. Sem precisar bater no outro. Tem Eu um acho povo que que tem uma fixação na igualdade, né? Isso é quase impossível. Né? Tá fixado em todo mundo ser igual. Isso não existe. não existe. Eu também acho que não. Graças a Deus pelas diferenças. É isso que nos faz. Que venham os monstros. Que venham os monstros. Que venham os Vamos conversar monstros. com esses monstros. Tá bom. Vamos conversar com os monstros. Gente, que coisa boa. Ó, Foi muito bom. Muito obrigada por vocês todos que estiveram aqui. Eu vou sugerir que a gente continue, porque eu ainda estou me deliciando aqui com essa psicanálise. Gente, minhas professoras de psicanálise não podem ouvir nada do que eu estou falando, porque o problema é que esses vídeos ficam, porque elas sabem o quanto eu fui questionadora nas aulas de psicanálise na faculdade. Eu achei tão interessante, Henrique, que um dos primeiros livros que eu escrevi sobre as questões da África se chama Halima, um bebê africano, que saiu no Brasil pela editora Baraúna. Quem fez o prefácio e quem colocou o contracapa foram todas as minhas professoras de psicanálise. Porque elas estavam tentando convencer que o que eu estava falando tinha a ver com a psicanálise. Pois é, né? Continuo psicóloga e não psicanalista. Obrigada, Henrique. Foi muito bom, muito bom. Obrigada. Eu que agradeço a todos vocês. Que interação boa nós estamos tendo, né? Todos nós aqui. E até a próxima semana. E se vocês tiverem algum tema de algum conto que vocês queiram falar, queiram que a gente debruce neles, de fadas ou outros contos. Tem o do Aladim também, que é bem interessante, o tema do Aladim. Ah, do Aladim. Escrevam para nós. Do Aladim é bacana. Talvez a gente fale do Aladim um pouco na próxima semana. Nossa, o Aladim é muito interessante. Estou aqui viajando já. Muito interessante. O Aladim é legal. O Aladim é riquíssimo também. Tá bom? E o que é mais interessante, Henrique, porque a gente pega o tema e saímos do conto infantil, voltamos para a nossa criança interior, voltamos para o nosso meio e nosso ambiente, voltamos para a nossa subjetividade, encaramos a realidade da religiosidade de frente, estamos nos encontrando, né? Não negar as questões, olhar para elas, porque elas precisam ser olhadas. Não é fugindo da questão que nós vamos compreender, nós mesmos. João e Maria, a Cleusa falando, João e Maria também é bacana. João e Maria é legal. João e Maria também é muito bom. A Cleusa. Ah, legal. Ah, João e Maria, boa. Boa. Muito bom. Gente, obrigada. Bom final de semana, aproveitem bastante. Eu sei que vocês estão numa friaca danada aí. Nós estamos num sol de rachar aqui. Sol de rachar, mas tem vento, então ainda ando de blusinha e tudo mais. Nosso verão, vosso inverno e nossa alegria de estarmos juntos sempre, mesmo que seja só pela internet. Beijo. É verdade. Tchau, pessoal. Beijo, bom final de semana, se cuidem. E ainda estamos em transição da pandemia, ainda está a pandemia, hein? Se cuidem. Ainda estamos, verdade. Beijo, beijo.